palavra do Senhor, que nos conta a história do profeta Elias. Passaram-se 3 anos, aproximadamente, desde que nós começamos a ver a sua história. Elias entra no palco no momento em que o povo de Israel vive em profundas trevas. Está no trono de Israel, Reino do Norte, na sua capital recentemente construída, Samaria, o pior rei da história, chamado Acabe, que tinha uma boa companhia, a pior rainha da história, Jezabel. E este casal trouxe para a terra de Israel, de uma forma oficial, a adoração a Baal, como o novo Deus do povo, o novo Deus dos israelitas. Baal ocupou o lugar central de adoração em Samaria, com a construção de um templo, e a perseguição aos servidores de Deus tornou-se dramática. Baal era o Deus da chuva, dos trovões e da fecundidade da terra. E é por isso que o Senhor manda o seu profeta, que de forma ousada diz ao rei Acabe: então vocês estão adorando um Deus que vocês dizem que é da chuva. Então olha, não vai chover enquanto eu não disser. Vai parar de chover agora, já que vocês creem tanto nesse vosso Deus que faz chover, não chove mais. Enquanto eu não disser, não chove outra vez. E então Deus toma Elias e o protege. Inicialmente, talvez cerca de 1 ano, junto a um ribeiro que vai secando aos pouquinhos, onde ele bebe água e onde o Senhor providencia pão e carne de manhã e à tarde, através de um serviço de catering especial providenciado por corvos. E depois disto, o Senhor então tem um novo desafio para Elias. Como se já não fosse pouco ter confiado até então, ele agora vai para o norte. Vai exatamente para a mesma região de onde saiu a maligna rainha Jezabel. Vai morar lá pertinho de onde ela era princesa, lá em Sidom, na aldeia de Sarepta. E Deus manda que ele vá para lá para que uma viúva possa providenciar a comida para Elias. Ou será que é ao contrário? É interessante, não é, irmãos, esta história? Ou seja, Deus manda para que ele vá ter com esta viúva, e a viúva é que vai cozinhar todos os dias o pão que ele vai comer. Mas a verdade é que Elias acaba por ser um instrumento nas mãos de Deus para que a viúva não morra de fome, não é? Vejam como é que é a lógica de Deus. Depois os irmãos têm que perceber que o nosso Deus tem um sentido de humor muito grande. Ou seja, ele manda Elias para o estrangeiro para ir receber sustento na mão de uma viúva que já não tem mais o que comer, porque ela só tem o suficiente para uma refeição. No entretanto, passam-se 2 anos e a farinha não acaba e o azeite não acaba, e todos os dias há pão para ela, para o seu filho e também para o profeta. Mas o tempo chegou de Elias voltar. Está na hora do Senhor mostrar de forma definitiva quem é o verdadeiro Deus sobre a terra. E então ele volta, e nós vamos ler então em 1 Reis, capítulo 18, os versículos de 1 a 16. E diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, Obadias foi à parte por outro caminho, e estando, pois, Obadias em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Agora dizes tu: Vai, diz a meu senhor: Eis aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade.
Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água? Agora dizes tu, vai, diz a teu senhor, eis que aqui está Elias, e me mataria. Disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Até aqui, irmãos. A fome é dramática. Passaram-se 3 anos. A fome é dramática em todos os sentidos, irmãos. Neste momento a fome em Israel é dramática. A fome física e a fome espiritual. A fome física porque durante 3 anos não choveu sobre a terra. A terra está completamente seca. Aquela região é uma região que já de si não tem muita verdura, precisa realmente de um suprimento de água para que a terra possa produzir. E ao fim de 3 anos a terra deveria estar realmente muito seca. Não sei se os irmãos já estiveram em locais onde passou mais de 1 ano sem chover. É impressionante, a terra fica dura, realmente não dá para fazer absolutamente nada ali. E assim estava neste momento. O pouco que tinha sobrado tinha acabado. As fontes, os poços, os mais profundos, os reservatórios, tudo tinha se extinguido. A comida passou a ser escassa, começou a ser um luxo. A fome é profunda. Mas a fome, irmãos, segundo diz o texto aqui da palavra, nós podemos ver, a fome era também grande do ponto de vista espiritual. Porque o texto diz que Jezabel tinha destruído os profetas do Senhor. Vamos lembrar, irmãos, que quando houve a divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul, o templo de Jerusalém ficou com o reino do sul em Judá. É natural que o trabalho dos sacerdotes e dos levitas fosse um trabalho concentrado no templo e, portanto, se o templo ficou em Jerusalém e ficou no reino de Judá, a maioria dos sacerdotes e dos levitas deslocaram-se para o reino do sul. Não havia trabalho para eles no norte. Logo, os reis do norte, que todos foram maus, leiam a lista, não há nenhum rei do norte que tenha sido positivo, todos foram maus, providenciaram cultos diversos, primeiramente através de Jeroboão, com a construção dos 2 bezerros de ouro, etc. Alguns sacerdotes se corromperam, mas a maioria foi para Judá e foi para junto de Jerusalém, onde haveria trabalho para eles no templo. Então o Senhor levanta em Israel profetas para transmitirem a sua palavra, para que a mensagem de Deus não fique sem testemunho. E é claro que nós sabemos os nomes destes profetas, afinal eram muitos, não é? Só aqui nós lemos a lista de 100, e certamente havia muitos outros que Jezabel, no entretanto, matou. E os irmãos sabem que os seus nomes são? Os irmãos não sabem. Eu também não. Por uma razão simples, a Bíblia não conta. Não é, irmãos? A Bíblia não diz. Mas lemos sobre muitos profetas que o Senhor levantou. E quando falamos aqui em profetas, não estamos a falar necessariamente sobre homens que prediziam o futuro, mas homens que falavam da parte de Deus e que transmitiam a sua palavra. Não, meus irmãos, o Senhor nunca fica sem testemunho. Ele nunca fica sem testemunho. Por vezes nós é que achamos que isso não existe, mas há tantas formas do Senhor agir e Ele tem sempre testemunho. Mesmo que porventura sejam anónimos, o Senhor os conhece, sabe quem são. A recompensa vem dele. Nós somos chamados a servir. Não interessa se o nosso nome vai ser colocado num placar ou se não vai. Quem tem que brilhar é o Senhor. É Ele que é digno de louvor e nunca os servos. Mas os profetas foram levantados e esta rainha má, não contente com aquilo que já tinha feito, ela então passa a perseguir e a matar os profetas de Deus. Quantos ela matou? Não sabemos. Sabemos pelo menos de 100. Foram protegidos de uma forma extraordinária, que o Senhor guardou durante este tempo. Estes 100 anónimos também são salvos através de uma intervenção provavelmente arriscada deste homem chamado Obadias. Mas a fome que está na terra é realmente muito grande. Agora, o tempo chegou. Passaram-se 3 anos. Eu queria que os irmãos pensassem em Elias. Vamos recordar. Nós conhecemos a história de Elias, sabemos que é um profeta de grande fé, um homem de grande ousadia, de mensagem profundamente firme, de segurança no Senhor, um homem em que Deus usa para fazer milagres extraordinários. E os últimos
3 anos ele passou no anonimato. Passou um ano inteiro, aproximadamente, escondido junto a um ribeiro. E a sua companhia eram os corvos. Passou 2 anos numa vila, em terra estrangeira. E mesmo tendo acontecido coisas extraordinárias ali, o fato é que isto não foi notificado. Porque se Acabe estava à procura de Elias em todo o lado, e se houvesse uma notícia ali naquela região, olha, afinal há aqui um profeta de Israel a fazer coisas fantásticas, as pessoas certamente tinham dado notícia a Acabe. O milagre que se passava na casa daquela viúva, irmãos, era diário. Era todos os dias. Os irmãos já repararam no milagre diário? Bem, a nossa vida é um milagre diário, do sustento de Deus. Mas todos os dias havia farinha e azeite. E todos os dias ela raspava a panela da farinha e acabava com a última gota do azeite. E no outro dia havia outra vez. E nunca acabou. Todos os dias. E por fim, como se não fosse suficiente, o filho dela morre. E Elias faz aquela oração que vimos na semana passada de algo que nunca tinha se visto antes. E o Senhor ressuscita o filho daquela mulher. E quantas pessoas ficaram sabendo? Ninguém. 3 anos no anonimato. Meus irmãos, nós temos que aprender a viver no tempo de Deus. Nós temos que aprender a esperar o tempo do Senhor. Porque aquilo que pode parecer anonimato para nós, aquilo que pode parecer um desperdício de poder, o Senhor tem um propósito para isto. Afinal de contas, vamos nos lembrar que Jesus veio ao mundo e nasceu como um bebê. E só se manifesta ao mundo de forma efetiva com 30 anos de idade. E nós podemos pensar, mas que desperdício! Quanta coisa Jesus podia ter feito se aos 12 anos ele já era capaz de ter um debate com os mestres lá em Jerusalém. Mas ele só vai começar a pregar publicamente aos 30 anos, porque ele cumpriu perfeitamente o plano de Deus, a vontade do Pai. Elias certamente tinha muita vontade de dizer uma série de coisas. Ao fim de um ano, ele já devia ter vontade de ir a Acabe e dizer, não disse que não ia chover, já passou um ano e não choveu. Ao fim de 2 anos, a vontade era maior ainda. Senhor, deixa-me ir lá, não é? Mostrar para este Acabe quem é o Deus verdadeiro. 3 anos. Mas só no tempo certo de Deus é que ele vai obedecer a ordem do Senhor e vai voltar a Israel. E quem ele encontra no caminho? Obadias. Nome bonito. Significa servo do Senhor. E Obadias é um daqueles heróis não cantados. E eu queria que hoje nós olhássemos especialmente para a figura de Obadias. Vejam que história bonita a história deste homem e que lições tem para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, diz o texto sagrado que Obadias era fiel ao Senhor desde a sua meninice. Viram os irmãos? Lembram-se? Ele dá esse testemunho e diz, temo ao Senhor desde a minha mocidade. A palavra que ele usa aqui para mocidade é, na verdade, a infância, ou seja, desde menino que ele era temente ao Senhor. Eu pus-me aqui a fazer algumas contas, irmãos, para tentar perceber o que é que se passava aqui, porque é assim, já tinha havido 62 anos desde a separação do reino do norte e do reino do sul. Até o início do reino de Acabe, passaram 62 anos. O que quer dizer que quando Obadias nasceu, ele já nasceu num reino que não tinha um testemunho claro e direto de Deus. Ele já nasce no reino de Israel, que é um reino já dominado pela idolatria. Ele não teve o privilégio de nascer na época em que havia a adoração do Deus verdadeiro como coisa central na vida do povo. Não, porque desde o princípio Israel se desvia da adoração verdadeira. E Obadias já nasce neste contexto. Mas os seus pais o criaram no caminho do Senhor. Os seus pais foram fiéis, mesmo em tempos difíceis. Os seus pais conseguiram se manter adoradores do Deus verdadeiro e criaram os seus filhos na adoração do Deus verdadeiro. E Obadias, apesar desta dificuldade, cresceu conhecendo ao Senhor. Que isto sirva de recordação, que isto sirva de incentivo, que isto sirva de lição para nós, irmãos. Não vamos nos desculpar com a dificuldade dos tempos para que os nossos filhos e os nossos descendentes não tenham a criação que precisam. Não há em local nenhum, em circunstâncias nenhumas, a impossibilidade de nós criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Esta é a história que nós ouvimos, por exemplo, lá do leste.
E os nossos irmãos do leste poderiam falar disto. Com toda a perseguição que havia, com toda a dificuldade que havia, com toda a prisão dos líderes das igrejas e a tortura que havia servos de Deus fiéis que criaram os seus filhos do caminho de Deus. E hoje estes irmãos estão livres novamente e podem dar o seu testemunho. Este é o caso de Obadias. Ele foi criado no caminho do Senhor, apesar de ter nascido numa terra em que a idolatria dominava. A segunda coisa muito interessante desta história é a seguinte: Obadias é servo de Deus, é temente ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e no entretanto ele é alto funcionário do governo do palácio de Acabe, que é o rei mais idólatra, o pior rei da história de Israel. Isso não faz alguma confusão aos irmãos? Cá em Portugal nós diríamos, não lhe faz espécie, não acha estranho? Como é que é possível? Acabe e Jezabel são tão maus, pagãos, idólatras, e no entretanto o mordomo da casa deles é um homem que é fiel ao Deus verdadeiro. É muito interessante isso, irmãos. Mas se nós olharmos para a história bíblica, nós vamos ver que isto não é uma novidade. Quem foi primeiro-ministro do Egito? José. No entretanto, o faraó não era propriamente um adorador do Deus de Israel, não é? Quem foi o principal dos conselheiros do rei Nabucodonosor na Babilônia? Daniel. Quem era responsável pelo serviço da mesa? Quem era o ministro, não é? Responsável pela adega real do imperador da Pérsia? Neemias. Servos do Senhor. Em terras pagãs, no meio da idolatria, que foram altos funcionários dos governos. Era o caso de Obadias, irmãos. O Senhor pode exaltar os seus servos, mesmo no meio da idolatria e da infidelidade. Obadias devia ser alguém excepcional no seu trabalho. Um homem que tinha uma qualidade de serviço tão boa, que era tão bom naquilo que fazia, foi valorizada a sua capacidade e foi tido em autoestima e era colocado num cargo de total confiança, mesmo por um rei mau. Irmãos, temos dito muitas vezes, e vamos continuar dizendo isto: nós, como servos do Senhor, temos que buscar a capacidade de sermos o melhor naquilo que nós fazemos. Nem todos somos chamados para ser pastores, nem todos somos chamados para ser missionários, mas todos somos chamados para ser cristãos fiéis de tal maneira que sejamos trabalhadores, funcionários, aonde quer que estejamos, de excelência, que marcam pela diferença do seu trabalho. Obadias não chegou a esta posição, irmãos, porque ele teve indicação de alguém. Nós não temos, a história dele não é descrita, mas ele chegou aqui porque certamente era um indivíduo muito bom naquilo que fazia. Por isso ele foi alçado, apesar de ser um servo do Deus verdadeiro, a esta posição de destaque. Vemos que, na história, Obadias não era um homem que professava a sua fé de forma vazia. Ele estava disposto a arriscar a sua fé para que de forma prática ele pudesse servir ao Senhor. Ele vivia no palácio. Se alguém conhecia a maldade de Jezabel, certamente este homem conhecia. Ele era mordomo da casa. E no entretanto, no meio da perseguição, ele arrisca a sua vida, arrisca a sua carreira, arrisca a sua família, arrisca talvez o conforto que ele podia dar aos seus, salvando 100 profetas. E aqui, irmãos, me perdoem, já é um bocado daquela imaginação que os irmãos sabem que o vosso pastor tem. Eu fico imaginando a história, verdadeira história de 007, de Missão Impossível, que foi Obadias a conseguir salvar estes 100 profetas. Já imaginaram, não é? Como os esquemas que ele deve ter arranjado, as formas como ele agiu para poder esconder estes homens e depois levar comida para eles. Não era pouca gente, não é? Será que você anda a sair por aí todos os dias à mesma hora para levar 50 pães? Não vai passar sempre despercebido? Ainda mais um homem que ocupa uma posição de destaque. Como foi que ele fez? Será que ele teve colaboradores? Será que ele pediu a gente para ajudá-lo? Onde será que ele escondeu estes homens? O que será que ele fez com eles? Imagino que ele terá arranjado uma maneira deles fugirem para o Reino do Sul, não é? Seria a maneira deles escaparem da perseguição. Seja como for, irmãos, fica aqui um testemunho de alguém que estava disposto a arriscar para fazer aquilo que era certo, mesmo no meio de circunstâncias difíceis. Ele não olhou para a sua vida e disse: bem, é assim, eu sou mordomo do rei,
é uma posição confortável. Eu ganho um excelente salário, moro no palácio, então eu é que vou arriscar a minha vida para salvar estes coitados destes profetas. Paciência, olha, os tempos mudaram. Não foi essa a atitude deles, irmãos. Ele arrisca para poder abençoar. E isto fica registado na palavra de Deus. Obadias era um homem que conhecia a forma como Deus agia. Eu gosto destes dois pormenores da atuação. Primeiro, assim que ele vê Elias, ele faz o quê? O que é que ele faz quando vê Elias, irmãos? O que é que diz aí o texto, irmãos? Diz assim: e que conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto. Irmãos, Elias não deveria ser propriamente um personagem muito, talvez não fosse muito apresentável. A Bíblia nos dá a ideia de que ele tinha um aspecto um tanto rude, não era? Era um homem que não chegou ali muito bem vestido, com roupas próprias de alguém de importância. A questão da importância de Elias é porque ele era o representante do Deus verdadeiro. A sua comunhão com Deus emanava o respeito e a reverência que ele impunha. E quando este homem, este Obadias, que é um servo do Deus verdadeiro, reconhece ali o servo do Senhor, ele se prostra. Não é Elias que ele se prostra. É no reconhecimento de que está aqui um profeta do Deus verdadeiro. Vou lembrar mais uma vez, irmãos, Elias aparece diante dele, um homem com um vestuário provavelmente muito simples, não é? Um homem com um aspecto rude, e Obadias era o mordomo do rei. Ele devia estar muito bem vestido, não é? O que havia ainda de opulência ou de riqueza na terra era aquilo que ele podia ostentar. Mas ele curva-se, porque ele sabe que está ali alguém que é representante do Senhor. E quando Elias lhe pede, vai dizer ao rei que o Elias está aqui. Os irmãos repararam na resposta dele. Ele disse: ó profeta, tenha misericórdia de mim. Então eu não sei como é que Deus age consigo. Eu vou ali, o Espírito Santo o arrebata e o leva para o outro lado, e quem entra pelo cano sou eu, não é? Quem vai pagar aqui a situação sou eu vou acabar por morrer. Não faça isso comigo. Eu sei que o Senhor faz isso consigo. Eu sei que o Espírito pode protegê-lo e escondê-lo, como escondeu estes 3 anos. Então Acabe não usou toda a sua rede de espiões e mandou gente para todo o lado para tentar descobrir onde é que tu estavas e não descobriu. E logo eu agora é que vou dizer a ele: olha, o Elias está ali, ele chega e não o vê, eu vou morrer. Mas isto espelha, irmãos, o conhecimento que Obadias tinha da forma como Deus agia, do poder que Deus tinha e do fato do seu servo ser protegido de uma forma extraordinária. Sabemos que foi isso que aconteceu com Elias em mais de uma ocasião. Será esta a maneira como Deus vai levar Elias para o céu? E pelo menos um personagem no Novo Testamento, Filipe, o diácono, Deus age com ele da mesma maneira. Os irmãos lembram-se, depois que Filipe batiza o eunuco, diz que ele foi levado pelo Espírito Santo e o etíope já não o viu, não sabia onde é que ele estava, ele tinha sido levado. Eu gosto muito de ler este pequeno trecho, irmãos, porque Obadias é daqueles personagens pouco conhecidos. Nós não fazemos grandes sermões a respeito de Obadias, não é? Não é daqueles nomes que chamam a atenção quando nós falamos sobre servos do Senhor no Antigo Testamento. Talvez numa lista dos 10 mais, 50 mais, 100 mais do Antigo Testamento ele não aparecesse. Mas é um nome digno de reconhecimento. É um herói pouco cantado. Era um homem de valor que Deus tinha mantido naquele momento. Elias descansa o coração de Obadias e diz: não, fica descansado. A hora chegou. Está na hora de eu confrontar o rei, portanto não precisas ter medo de dizer a ele que eu estou aqui. As palavras são aquelas palavras fortes como Elias gosta de usar. Vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou. Esta é a fórmula de discurso de Elias. Vive o Senhor dos Exércitos na presença de quem eu estou, que de veras hoje me mostrarei a ele. E então Obadias tem a coragem de dizer a Acabe: olha, lembras-te do Elias? Eu não achei relva, nem nenhum poço de água. Achei o Elias, a solução do problema. E ele está aqui. Ele disse que vem se encontrar contigo. E de fato Acabe corre em direção aonde Elias estava e vai começar o grande confronto desta história. Que os irmãos sabem que não vai ser falado hoje. Mas se Deus quiser, para a semana vamos começar a vê-lo. Vamos guardar estes aspectos importantes que nos foram mencionados hoje. E sobretudo o fato de que é possível servir ao Senhor, é possível ser fiel ao Senhor, é possível ser exaltado por Senhor
em circunstâncias difíceis, em momentos complicados, mesmo no meio de muita maldade, que é o caso aqui. O pior rei, a pior rainha, mas o Senhor consegue ter no meio desta dupla, deste casal maligno, um seu servo, o mordomo daquela casa. Um homem que ainda dá testemunho, um homem que ainda é capaz de ser bênção nas mãos de Deus. Que isto possa servir para nós de estímulo e de confiança.